Siga para o alvo que é Cristo, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: a religião pura, até gostei que vocês colocaram aí, porque às vezes a minha versão ela muda um pouquinho, mas eu vou ler junto com vocês aqui, ó. A religião pura e imaculada. O que é imaculada? Hã? Você olha para uma roupa assim, você vê, olha para ela e consegue identificar algum defeito? Alguma costurinha fora do lugar? Algum botãozinho fora do lugar? Não, quando você olha, você fala, não tem imaculada, ela não tem nada ali, não tem falha nenhuma. Então, a religião pura, o que é puro? O que é puro? Hã? O que é puro é aquilo que não é falso. É aquilo que você, igual aquele mel que o pessoal quer vender na garrafa. Hã? Aí o pessoal fica, será que é mel mesmo? Será que o mel é puro ou não é puro? Aí o cara ainda fala que é de jataí, que é uma abelha pequenininha assim, e ele tem uns garrafões assim que parece que tinha milhões. Não, aquela é uma das abelhinhas menorzinha, mas aquela abelhinha menorzinha, ela traz um mel diferenciado. Ela traz algo que tem uma potência maior. E aquele mel, ele é para ser extraído, ele leva muito mais tempo do que um mel normal. A pureza e a imaculada ali para com Deus e Pai é esta. Olha duas colocações tão importantes. Pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Em algumas versões tem como adoração, e aí eu fui no hebraico dar uma lidinha e achei muito legal, porque ali coloca palavra por palavra sobre essa tradução. E diz assim: este é, no hebraico, que são raízes mais dentro do que está escrito sobre aquele versículo. Este é, vocês vão ler agora, mas não vai bater com o que está ali, mas a raiz é a mesma. Este é serviço, culto e adoração, pura e íntegra, perfeita e imaculada, diante de e na presença de e perante a face de nosso Deus, o nosso Pai. Olha como a coisa parece que criou ou não criou? Fala a verdade, meus amados. Parece que toma uma dimensão ainda mais poderosa. Um pedacinho tão pequeno. Este é. E aí, onde a gente coloca ali como a religião, o hebraico diz assim: o serviço, o culto e a adoração. É a palavra que descreve, em vez de você colocar religião, você coloca essas três palavrinhas. Algo profundo da parte de Deus, né? Algo intenso. É a mesma coisa de você tomar água e daqui a pouco você tomar algo que é forte, pesado, e diz assim: o serviço, o culto, a adoração, pura e íntegra, perfeita e imaculada, diante de e na presença de, perante a face de. Uau! Agora tem um negrão que está fazendo sucesso que ele fala, uau! Não sei se vocês já viram. Ele fala das coisas assim, elas ficam robustas. A gente brinca lá em casa, eu e o meu filho, desse camarada, é um servo de Deus. E agora até fazendo propaganda para empresas. Mas aqui realmente está robusto, está forte, está denso. Na presença perante a face do nosso Deus, o nosso Pai. Olha aqui que vem depois. Visitar. Olha como é mais completo. Visitar, cuidar, buscar. Visitar, cuidar e buscar. De quem? Dos órfãos, viúvas. Em suas aflições, em suas angústias,
e guardar-se e protegê-los. Meu Deus. Para Deus, isso é extremamente importante. De qualquer vestígio, olha aqui, presta atenção, de qualquer vestígio, mancha, sussurro de algo e da nudez da tua corrupção do mundo. Meu Deus. Entender que quando eu entrego o meu dízimo, minha oferta, eu estou fazendo aquilo que o Pai me ensinou. Quando nós estamos aqui neste lugar, prestando assistência a pessoas que precisam. Quantos aqui lembram da Dona Maria? Levanta a mão. Pastor Alfredo, Pastor Arro, no período final ali puderam ter a oportunidade, porque é mais bênção para eles do que para ela, gente. Você pensa que não, mas o coração deles... Você via a pastora Arro, parecia uma médica cuidando das folhas dos exames, das receitas, aquele cuidado. Sabe aquele cuidado? Tipo assim, olha, ela precisa tomar aquilo. É isso que a palavra está falando. A igreja precisa entender que é importante o crescimento dela. Mas de que forma? De que intensidade? Entope aqui de gente que tanto faz, se cuida ou se não cuida? Tanto faz se está passando mal, se está morrendo, se já foi, se não foi, se vem ou se não vem. É assim que deve ser uma igreja? Não. Quanto mais a igreja vai crescendo, mais, claro, vai ficando um pouco mais difícil. Mas para isso, nós usamos da estratégia que Deus deu a Moisés, através da vida do seu sogro, Jetro. O que ele falou? Delegar. Pastor Kiko não pôde ir. Pastor Arro, pastor Alfredo foram, pastor Agir foi, pastor Genival, pastora Silvana, pastor Marco, bispa Rê. Sempre tem que ter uma brincadeirinha, né? Misericórdia. A gente não tem bispo aqui, meus amados irmãos, mas é um apelido da nossa amada aqui. Esse cuidado é o que Tiago está falando. Esse cuidado, esse zelo. E o que é mais impressionante, meus amados, eu não sei se vocês conseguiram compreender. O que Tiago está falando que aos olhos de quem? De Deus. Aos olhos de Deus. Muitas vezes a gente fica perguntando, nossa, o que eu posso fazer para agradar a Deus? Verdade ou não, gente? A gente não fica... Porque assim, a preocupação do cristão, ela deve ser essa. Amém? Qual é a nossa preocupação? Agradar a Deus, buscar fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus. E muitas vezes você fica perguntando, nossa, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? É isso aí. Pega as receitas. Ah, não tem dinheiro para comprar? Não tem problema. Pega o busão aqui na frente. Ah, não tem dinheiro para o busão? Liga para o pastor. Pastor, não tem dinheiro para a condução. Espera aí, nós vamos pedir um Uber, vamos comprar uma passagem, vamos dar um jeito. Mas nós vamos tentar, dentro do que for possível, dar assistência. Essa é a parte da igreja, meu amado. Essa é a sua parte. E quando você tem essa consciência e contribui, você está fazendo aquilo que é agradável a Deus. O que é puro, o que é íntegro, o que não tem mácula, o que não tem mancha. Quando você ora, quando você busca, quando você vai visitar, quando você vai conversar, quando você vai falar. É isso que precisa arder no seu coração. E é interessante que Deus ele tem uma maneira tão maravilhosa de nos amar, que é sempre voltado ao próximo. Vocês já repararam nisso? Deus sempre trabalha olhando a sua vida para que você abençoe alguém. Em que momento eu consigo ter essa certeza e essa convicção? Quando as pessoas olharam para Jesus e perguntaram, qual é a verdadeira religião? Quais são os verdadeiros mandamentos? Qual é a verdadeira palavra que eu preciso ter no meu coração? Vamos ver se você sabe de cor. Aí ele falou, dentre todos aqueles, 2 são mais importantes. São os que encabeçam. Ame de todo o teu coração, toda a tua alma, com todo entendimento, com toda a tua força, com toda a tua razão, com toda a tua fé, com tudo o que você pode. Sobre o quê? Sobre todas as coisas. Aí a segunda, ame ao próximo, como a ti mesmo. Aí você vê um encaixe de Tiago.
trazendo a visão da parte de Deus novamente. Observando que a gente precisa da assistência. Meu amado, presta atenção. Não é pela assistência que você vai dar que você vai ser salvo. Preste atenção, não é isso. Porque senão você estaria comprando. Então quem tem condição da assistência, essa pessoa é salva. Algumas religiões, elas se baseiam nisso. Elas fazem o bem, achando que o bem que elas estão fazendo vai trazer salvação. Funciona assim? É pelo que eu faço? Não. Mas eu entendendo que Ele é Deus, entendendo o que é importante para Ele, entendendo como eu quero o adorar, entendendo como eu quero o servir, como eu quero o exaltar, eu faço aquilo que o agrada. E o que agrada ao Pai é assistir aqueles que têm necessidade. É isso que Tiago está falando. Que essa religião pura, que esse jeito, que esse serviço, esse culto, essa adoração, ele nada mais é do que servir. E aí eu dou assistência. Qual é a melhor assistência que eu poderia dar para uma pessoa? De forma completa. Uma cesta básica, gente, verdade. Uma cesta básica resolve o problema de uma pessoa? Não resolve. Ajuda? Top. Ajuda. É muito legal. Mas se tem uma assistência que eu e você podemos dar, é dizer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. É a suficiência da alma. É a suficiência da pessoa entender que em Jesus Cristo ela vai encontrar abrigo, ela vai encontrar provisão, ela vai encontrar salvação, que é o primeiro ponto que a pessoa precisa ter na sua vida. Ela precisa encontrar a Deus. Porque se ela encontrar bens materiais, muitas vezes não vai saciar aquilo que verdadeiramente a pessoa precisa. E esse é o papel da igreja. Em primeiro lugar, a gente gosta de entregar aqui as cestas e os materiais para as famílias e para a ação social, junto com o pastor Roberto, certo, pastor Marcos? Para nós é um prazer, uma alegria. Mas nós temos a convicção que esse material, antes dele chegar na boca daquelas pessoas, chegou o alimento espiritual. Você tem feito parte disso, meu amado. Amém? Se nós estamos tentando cada vez mais melhorar esse local, é que para as pessoas poderem chegar aqui, serem melhor acolhidas, terem cada vez mais uma estrutura. Eu já estou querendo ampliar a sala das crianças. Tirar os armários, mudar eles de outro lugar, deixar aquela salinha um pouquinho mais ampla para eles. Porque se tem demanda, a gente tem que investir. E a gente está acolhendo os órfãos e as viúvas? Tá. Está falando de Jesus, está entregando folheto, está entregando uma Bíblia. Pensou que gostoso, entupir de Bíblia lá atrás, você sair com o desafio. Vou levar uma Bíblia essa semana para entregar para alguém aqui nessa região. Uma só. Você descer aqui, ó, pegar o Idemar aqui, ó, no dia do evangelismo, você guardar ela aqui, falar assim, ó, esse aqui eu vou separar para que quem o Espírito Santo me falar. Eu não vou sair entregando, eu vou separar. Falar, ó, tem uma palavra para você, separar um versículo, entregar na mão da pessoa para ela ler e falar assim, essa é sua, pode ficar com ela. Então a igreja ela tem que ter esse sentimento, meus amados. Você quer agradar a Deus? Busque fazer a vontade do Pai. Ouça a voz do Espírito Santo. E sempre seja conduzido por Ele. Aqui nós não vamos ficar fazendo apelo. Faz isso, é tanto, é tanto, é tanto. Não é essa a nossa prática. Mas nós entendemos que o Senhor deve ser adorado. É uma primícia no nosso coração. Amém? É um serviço, é um culto e é uma adoração à nossa oferta diante da presença de Deus. Então você vai receber esse envelope agora. E que o Espírito Santo te conduza a fazer aquilo que é a vontade do Pai. Obrigado. Amém? Você vai colocar com esse sentimento no seu coração, Senhor, eu estou entregando, mas na verdade eu estou fazendo parte de algo muito maior. De algo muito mais importante. Você que está nos assistindo, você tem a possibilidade de fazer esse Pix, se você puder, se você desejar, propósito.sp@biblica.org.br. Se você quiser, você que está aqui também,
Hoje em dia está muito mais fácil fazer dessa forma. Então, sinta-se à vontade. Nunca faça com constrangimento. Nunca faça se sentindo obrigado. Porque a palavra nos ensina que Deus ama aquele que dá e dá com alegria. Então, nós fazemos isso, Pai, com alegria. Vamos ficar em pé? Vamos orar e agradecer. Agradecer pelo privilégio, meus amados. Que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele é o Deus que nos abençoa. Pai querido, nós, nesta manhã, temos a plena convicção do sentimento na qual Tiago, teu filho amado, teu servo, teu irmão, na carne, ele quis nos ensinar. Ele quis nos ensinar que nós, ao entregarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, a colocarmos aquilo que foi escrito, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso serviço diante da tua presença, nós estaríamos atingindo órfãos, viúvas, pessoas. E esse precisa ser o nosso sentimento como igreja, nesse lugar, nesse bairro. As pessoas possam entender que é um lugar que, em primeiro lugar, serve ao Deus vivo. Em segundo lugar, que vão poder alcançar provisão. Provisão nossa? Não, provisão que veio de ti para as nossas vidas e para a vida deles também. Ajuda-nos a administrarmos tudo para a honra e glória do teu nome. Que nunca suba no nosso coração, de forma alguma, algo que seja para exaltação humana, muito pelo contrário. Sempre reconheceremos que só tu és Deus, Senhor, sobre todas as coisas. Que a palavra, ela vem de ti, a bênção vem de ti, a cura vem de ti, a salvação vem de ti, o poder é teu, a glória e a honra são tuas. E nós daremos sempre a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, aqui está um povo com as suas mãos levantadas, muitos com recursos financeiros, outros não. Mas eu sei que o que importa, na verdade, é o coração de cada um deles. Que, Senhor, o Senhor possa multiplicar, que o Senhor possa trazer, que assuntos que estavam pendentes, situações financeiras que estavam bloqueadas, que coisas que precisavam ser desembaraçadas, possam ser desenroladas em nome do Senhor Jesus. Eu não sei aonde o inimigo tem tentado paralisar, mas eu sei que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Pai, sobre a vida dos teus filhos, haja a tua bênção, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo aquilo que é agradável aos teus olhos. E nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém? Por gentileza, traga com a palavra, que nem o Anildo fez ali, ó, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Toda a honra, glória a ti, em nome de Jesus. Amém. É muito bom, meus amados, fazermos parte deste momento. Amém? Glória a Deus. Meus amados, continuando ainda em Tiago, capítulo 4. Hoje é dia de Tiago. Aliás, um beijo para o Tiago, se estiver nos assistindo. Estamos sentindo sua falta. Dani, do Vince, da família. Amamos essa família, faz parte do nosso corpo. Amém? Tiago 4, versículo 8. Eu vou pedir para você ficar em pé, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor, para nós fazermos a leitura. A palavra de Deus diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Como é que começa? Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o quê? O coração. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo mover da ação do Espírito Santo, queremos colocar diante de Ti este culto, Pai.
que seja para a glória do nome de Jesus, que seja para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, o nome que é sobre todo nome, o nome na qual os anjos 24 horas exaltam e adoram e engrandecem, o nome que tem poder sobre todas as coisas, o nome do Senhor Jesus. Seja engrandecido neste lugar, através da ministração, por meio da ação do Espírito Santo, ela possa chegar, que ele cresça, que nós possamos diminuir, e que tudo seja para te exaltar, para te glorificar, para te engrandecer. A ti toda honra, glória e louvor. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos nos assentar? Eu quero compartilhar com vocês, meus amados, esse desafio de Tiago. Tiago tem um desafio muito claro. Se você for ler Tiago do capítulo 1 até o capítulo 5, você vai ver um homem que tem um desejo no seu coração de trazer uma realidade bíblica para uma realidade de vida. Porque muitas pessoas conhecem uma realidade bíblica, mas em seus corações não existe o desejo de viver aquelas coisas. E este era o problema, a dificuldade predominante naquele lugar. Era a diáspora. O que era a diáspora? Era o momento onde os judeus haviam sido espalhados, haviam sido expulsos, perseguidos. Irmãos estavam sendo caçados. Essa era a diáspora. Ali eles saíram daquele lugar por conta da perseguição. E uma perseguição não branda. As pessoas eram colocadas como tochas vivas. Então eles embrulhavam muitos dos cristãos e colocavam betume em volta deles. E para que eles servissem de tochas humanas, eles penduravam eles em pontos da cidade. Essa era a lâmpada usada para justamente demonstrar a perseguição contra esse povo. E assim eles foram espalhados por toda Roma e por todas aquelas cidades vizinhas. E aqui Tiago está justamente trazendo a memória desses irmãos a importância de sair de uma situação de conhecimento no que diz respeito à parte intelectual. Eu conheço intelectualmente, eu até vi o que Jesus fez, mas na prática de vida eu continuo perseguindo uma vida dúbia, uma vida dupla, uma vida de duplo ânimo, uma vida que não condiz com aquilo que eu aprendi. E este é o sentimento de Tiago. Ele olha todo aquele contexto, e o que ele vê? Ele vê inveja, ele vê dificuldade, ele vê pessoas falando mal dos próprios irmãos. Ele olha para os irmãos e fala: será que eles não entenderam nada? Ouvimos uma palavra tão rica, vimos o próprio Senhor Jesus, e o próprio Tiago, irmão de Jesus, não o reconhecia como Senhor. Ele foi reconhecer Jesus como Senhor, sabe quando? Quando ele o viu ressuscitado. Então é alguém que teve experiência profunda de entender que vivia debaixo de uma religiosidade, mas agora eu não o conheço mais de ouvir falar, mas agora de com ele andar. Tiago havia sido transformado, ele é alguém que tinha bagagem para dizer, porque além de ter vivido com Jesus como irmão, ele viveu de uma doença chamada falta de fé. Só que agora ele traz essa realidade para os irmãos, que era qual? Eles não criam, eles até conheciam a palavra, mas eles não criam a ponto de aplicar a sua vida à obediência dessa palavra. Muitas vezes recebemos uma palavra da parte de Deus, mas nós não a obedecemos. E aí nós imputamos a Deus uma culpa. Senhor, por que essa palavra não faz sentido na minha vida? Por que eu não vivo esse tipo de palavra? Por que eu não recebo essas bênçãos? Por que eu não consigo encontrar isso? Por que, Senhor? E nós ficamos discutindo com Deus, perguntando. E os irmãos naquele momento estavam vivendo esse momento tão difícil de perseguição uns com os outros. Então eu olho para o meu irmão, sou melhor que ele. E eu falo mal do meu irmão, sabe por quê? Porque meu irmão é assim, ó. Meu irmão é assado. E eu vou crescer mais do que ele. E eu vou prosperar mais do que ele. E quer saber? O pecado que eu faço não tem tanto problema assim. Esse tipo de sentimento começa a surgir dentro desses irmãos que receberam a palavra, que entenderam que Jesus era o Filho de Deus, que receberam no seu coração, mas eles não conseguiam aplicar. Eles não conseguiam viver. Eles não conseguiam verdadeiramente usar no seu dia a dia. Então, quando você recebe uma palavra, quando você ouve uma palavra, mas você não aplica, ela não surte efeito.
É simples assim, meu amado. Quando a luta, a dificuldade, a perseguição, a inveja, a impureza, ela vem e você não pega aquilo que você conheceu e aplica na sua vida, por mais difícil muitas vezes que seja, porque, meus amados, tem hora que é difícil. Você exercer, por exemplo, a paciência, verdade ou não? Você está ali esperando horas para receber, para ser atendido na consulta. Tem uma hora que não tem aquele famoso assim, vou rodar? Hã? Tem ou não tem? Não, porque comigo, ainda bate no peito, comigo. Aí a pastora Gia até falou um tempo atrás, bater no peito, lembram? E a gente deixa de estar no Espírito. A Marlene comentou aqui, e é verdade, você está ali por algum propósito. Você está ali porque Deus quer fazer algo diferente naquele lugar. Nossa, mas eu estou indo para o hospital. Não importa. Importa que em todos os lugares Deus quer e vai usar a sua vida. Você acha que um lugar como o hospital não seria um lugar mais propício? Você quer ir aonde? Numa festa, onde está todo mundo bebendo e falar de Jesus, que Ele é a alegria? Agora vai no hospital, vai ali com o Idemar ali. O Idemar, ele sai com a gente, vai falar que vai no evangelismo, mas a primeira, ele entra aqui, ó, a primeira direita e logo à esquerda aqui, ó. Já entra dentro do hospital, da UBS, né? Já entra ali, já vai falando com as pessoas. Sabe como é que está o coração das pessoas? Fala de Cristo. Fala de uma esperança para mim. Fala que eu vou encontrar nele salvação. Fala que nele tem paz. Tiago está aqui falando para aqueles irmãos, meus amados, saiam dessa religiosidade. Irmãos, saiam desse negocinho que vocês estão fazendo. Sabe por quê? O que vocês estão fazendo não agrada a Deus. Tiago está trazendo, do capítulo 1 ao capítulo 5, um estilo de vida, de viver na prática, o cristianismo. Coisa que eles não estavam querendo, mesmo conhecendo. Eles aplicavam em desagradar a Deus. Meus amados, desde o início da história, a vontade de Deus é de se relacionar comigo e com você. Diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando Adão está ali no jardim com Eva, o que Deus fazia? Ele ia ao encontro. Quem que ia ao encontro? Deus. Quando Jesus vem do céu para nós, quem que vem ao nosso encontro? O Senhor. Quem que enviou o Senhor Jesus? Deus. Versículo que vocês têm que conhecer de frente para trás, de trás para frente, do meio das pontas. Igual o cubo mágico, onde cair a pecinha, vocês têm que saber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou primeiro. A vontade do Pai é se relacionar com você, por maior que seja essa glória, essa grandeza, porque a sarça pegou fogo e não, e a voz que saiu dela, um dia me atraiu, e o meu coração queimou, até que descobriu, hoje quando eu ouvi essa canção, eu louvava a Deus, porque é confirmando a palavra, que um dia, na tua glória, ele vale quanto? Mais que 1000. Mais que 1000. Só que eles estavam cheios de contemplação humana. Eles estavam enriquecendo no meio dos romanos. Eles estavam tendo posses. Eles estavam indo bem. Eles estavam pecando e muitas vezes até se dando bem nos negócios, se dando bem na sociedade, comprando carros novos, casas novas, cavalos novos, jumentos novos, ovelhas, mais isso, prosperando mesmo em meio à perseguição e mesmo em tudo aquilo. E Tiago olha para tudo aquilo e fala, o que vocês estão fazendo? Do capítulo 1 ao capítulo 5. Justamente ele olha para... Vocês perceberam que no capítulo 1, versículo 27, que nós falamos sobre o quê? Dízimos e ofertas. Ele fala para olhar para quem? Os órfãos e as viúvas. Ele traz desde o princípio, tanto que muitos estudiosos colocam que Provérbios no Novo Testamento, é a carta de Tiago.
Porque é uma maneira prática, uma maneira onde eu aplico a palavra, onde eu exerço essa palavra, onde eu vivo essa palavra. A proposta de Deus para a sua vida é isso, que você receba a palavra e viva essa palavra. Nós podemos ver num texto, e aí eu quis fazer para vocês um paralelo de um homem que tinha todo o conhecimento, que tinha toda a sabedoria e algo que era vindo da parte de Deus para a sua vida. Quem é esse homem? Salomão. Sabe o que a palavra fala sobre Salomão, meus amados? Que não houve antes dele e nem depois dele alguém com o mesmo conhecimento, ciência, sabedoria. Vocês já pararam para pensar numa coisa dessa? Você olha para Adão e vê aquele camarada dando nome em tudo aqueles bichos, todas aquelas coisas, pássaros, isso e aquilo. Um homem sem, até aquele momento, isento de pecado, cheio da glória e da liberdade de Deus, e comparar Salomão com Adão, que daí eu vou para a origem, por conta da pureza daquele ambiente, por conta do relacionamento com Deus, e mesmo assim o próprio Deus dizer que ele recebeu uma sabedoria que antes dele, nenhum, e depois dele, também nenhum. E nós podemos entender esse princípio no livro de 1 Reis. Abra a sua Bíblia. Olha que coisa linda. A palavra de Deus é 1 Reis, capítulo 3. Diz assim, versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Vou ler do versículo 3, porque começa de uma forma que eu gosto muito. Olha como Salomão começa o seu relacionamento com Deus. E isso é ensinamento para você agora, meus amados. Amém? Fala assim, eu recebo essa palavra no meu coração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo preserve essa palavra no coração dos meus irmãos, Pai. E que ela não seja roubada, em nome de Jesus. E que ela caia em terra fértil, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 em diante. Salomão amava ao Senhor. Oh, meu amado, primeiro lugar, ame ao Senhor. Ame. Porque aquela pessoa que ama ao Senhor, ela tem o desejo de agradá-lo, de estar perto, de estar junto, de fazer o que é agradável, porque ela o ama. Ela quer estar perto, é de joelho, é em pé, é de madrugada, é o tempo inteiro. Ela o ama e ela lembra dele o tempo inteiro. Ela está acordando, ela fala, obrigado, Senhor. Ela está tomando café, ela fala, foi o Senhor que me deu. Ela está, durante o dia do seu trabalho, ela está glorificando, agradecendo, obrigado, porque eu posso trabalhar. Obrigado, porque hoje o Senhor me sustentou. Ela está almoçando, ela está, Senhor, louvado seja o teu nome. É a tarde, é a noite, quando ela vai deitar, ela fala, eu reconheço que o Senhor me sustentou durante esse dia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor tem me livrado de todas. Bendito seja o nome do Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas em nome de Jesus eu não vou ser atingido. Oh, Pai, é o Senhor que nos sustenta. Em Salomão, ele é um homem sábio, ele é um homem cheio da presença, ele é um homem cheio do Espírito Santo, e ele começa a sua frase dizendo assim, Salomão amava o Senhor. Aí vem a parte que é importante, que é isso que Tiago está falando, andando nos preceitos de Davi. Olha a conexão, pá, direta. Aquilo que Tiago estava desafiando o povo era justamente isso. Fazer aquilo com que Salomão, o homem mais sábio antes e depois de todos nós, não tinha Elon Musk para esse camarada. Não tinha, meu amado. Não tinha Einstein, boa, bem lembrado. Vão me ajudando aí, quem mais? Ô, gente, me ajuda aí, vai. Não tinha mais quem? O Tesla. Não tinha mais o Isaac Newton. Não tinha, próprio Da Vinci. Não tinha esses matemáticos e químicos, Sócrates. Aí, meu Deus, quantos nomes intelectuais, tantas pessoas, não tinha. Sabe por quê? A sabedoria que vinha sobre a vida dele era a sabedoria vinda do Pai.
Era a sabedoria vinda de Deus. E ele começa a sua caminhada amando ao Senhor. E ele continua andando nos preceitos de Davi. Sabe qual eram os preceitos de Davi? Fazer a vontade do Pai. Dar a honra e a glória para o Pai. Davi, quando vencia uma batalha, sabe o que ele falava? Essa vitória não é minha, essa vitória é do Senhor. Quando Salomão entrava vibrando as suas vitórias, e Davi atrás, muitas vezes num jumentinho ou num cavalinho simples, mas Saul na sua carroça celestial, cheio de pompa, as pessoas cantavam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, milhares de pessoas. Sabe por quê? Sobre Davi estava a parte que vem de Deus, e sobre Saul já havia tirado a presença, então a glória é muito maior. Amém, meus amados? Quando ela é dada por Deus, a glória é muito maior. E Salomão, para ter toda essa sabedoria, para ter toda essa riqueza, em primeiro lugar, ele amava a Deus. Às vezes você está correndo atrás de tanta coisa, de tanto objetivo, você fica fazendo tantos projetos, tantas coisas, e aí você esquece do básico. Ame a Deus. Os 2 versículos que nós já falamos. Ame a Deus sobre todas as coisas. Com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Às vezes, meus amados, são versículos que a gente pronuncia. Se a gente parasse para vivê-los, a gente ia viver uma vida muito mais intensa na presença de Deus. Porque da parte de Deus não falta o desejo de se relacionar conosco. É verdade ou não? Se muitas vezes você está vivendo numa nostalgia do que queria viver, meu amado, Deus está te fazendo um convite. Entre na minha presença. Entra na minha presença. Me busca, me sirva. E Salomão foi alguém realmente muito inteligente, porque se você ler a sequência olha a estratégia. Ele amava, andava nos preceitos de Davi, o seu pai, porém, 2 pontinhos, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Existiam algumas brechas, existiam algumas situações que ainda precisavam ser transformadas. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. E ofereceu quantos holocaustos? 1000 holocaustos. Salomão naquele altar. 1000 holocaustos. E aí entra animais, entra uma série de coisas diante da presença de Deus. Já falei com vocês sobre o que era o holocausto. Eram peças, eram animais que estavam ali queimados de forma inteira diante da presença de Deus. E aí você vê a continuação. E em Gibeão apareceu quem? O Senhor a Salomão, de noite, em sonhos, e disse-lhe: pede-me o que queres, e eu te dê. Como é que ele entra? Como é que ele chega? Muitas vezes eu e você, a gente fica: mas como é que eu vou conseguir? Como é que eu... Chega dessa forma. Chega amando, chega andando, chega fazendo aquilo que é a vontade do Pai para a sua vida, meu amado. Chega, sabe o quê? Obedecendo. Esse ano, qual é o desafio? Obediência. Obedecer. Ele amava. Mas adianta amar só? Eu amo, mas eu não obedeço. Qual que está certo? Eu não amo, mas eu obedeço. É uma soma dos dois. Eu preciso amar. E porque eu amo, eu obedeço. Você pode dizer isso para o Senhor? Senhor, eu te amo. Por isso, eu quero te obedecer. É para isso, meu amado. Foi assim que Salomão cresceu na presença de Deus. Olha que coisa mais linda. Disse o Senhor: pede-me que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele, o que ele fez? Andou. Andou, meu amado, andou. Sabe o que quer dizer? Obedeceu. É o que Tiago está falando para aqueles irmãos
que foram fora da diáspora, que estão prosperando, que estão se misturando com o pecado. Obedeça a palavra, gente. Tiago, se você for imaginar um esqueleto humano, o que sustenta o corpo? Temos aqui o nosso fisioterapeuta. O que sustenta o corpo, Anildo? Os músculos. E o que tem e depois dentro dos músculos ali, na raiz dos os nossos ossos? Tem os ossos. Mas, meus amados, você sabia que sem os músculos, sabe o que acontece com os ossos? Cai tudo. Sabe qual que é essa espinha dorsal? E sabe qual que é o músculo de Tiago? Trazer aquela realidade para uma vida prática. Sair desse lance intelectual, do conhecimento intelectual. Eu vou para a igreja, mas eu não ouço, eu não aplico, eu não quero viver isso. Então, meu amado, o seu corpo ele vai enfraquecendo, vai perdendo força, porque o que te sustenta é a palavra de Deus, o que te sustenta é o amor a Deus, o que te vai fazer vencer é o amor, a obediência à palavra de Deus. Ame a Deus. Quantos de nós estamos passando na nossa área física, mental, situações de lutas difíceis? Puxa vida, gente, como é difícil trabalhar essa área da nossa mente, ó. Essa aqui, ó. Cabeça. Porque uma coisa é você sentir dor no braço. Uma coisa é você sentir dor na perna. Uma coisa é você sentir coceira no pé. Agora outra coisa é você estar aqui, ó. Como é que eu vou resolver as coisas que estão aqui? É você se colocando na presença de Deus e falando, Senhor, eu não tenho como resolver, mas eu sei que eu te amo e que eu quero obedecer a tua palavra e que por meio de muito choro, lágrimas, seja lá o que for, dor, eu vou continuar fazendo aquilo que agradava ao Pai, assim como Salomão aprendeu com Davi, que ele ouvia a Deus e obedecia a Deus, eu também vou seguir assim. Porque a intenção do inimigo é te desviar o teu foco, meu amado. Muitas vezes te prosperar. Ah, é fácil. Esse crente eu compro fácil. Vou dar uma promoção para ele. Sabe o que vai acontecer? Esse aí já não vai mais na igreja. Sabe por quê? O coração dele não está no meu, no coração do pai. Está no trabalho. E eu me pego nisso muito, meus amados. Ah, o coração está no trabalho. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o trabalho dele. Eu vou mostrar para ele que ele não é nada sem mim. Aqui nós vemos Salomão recebendo da parte de Deus, respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face mantiveste-lhes essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assenta no trono, como o Senhor vê hoje. Ele está falando de quem? Dele mesmo. Ele nem trouxe a glória para ele. Ele está falando da benevolência de Deus, do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus, da graça, que está sobre a sua vida também, meu amado. Por meio do quê? Da ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando você for conversar com Deus, você fala, Senhor Deus, Senhor Jesus, é pelo teu sacrifício que eu consigo chegar na tua presença. Não é pelas minhas ações. Você tem a quem se garantir, amém? Você não entra pelos seus atos, pelos seus feitos, você entra pelo feito maior que invadiu este lugar e todo o universo. O próprio Deus veio até nós e se fez homem. E se entregou. Você tem uma carta que você pode apresentar em meio às suas dificuldades e poder entrar na presença de Deus com liberdade. E aí o versículo continua assim: agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passou de uma criança, eu não sei como conduzir-me. Olha como Salomão chega diante da presença de Deus. Eu não passo de uma criança, eu não sei como me conduzir. Já pensou, meu amado? Alguém que seria a pessoa mais sábia diante da presença de Deus, a pessoa que não ouve igual a ela chega diante da presença do Senhor dizendo, Senhor, eu não sei nem como me conduzir.
Como é gostoso para Deus alguém que olha e fala assim: Senhor, eu não sei me conduzir, mas conduz a minha vida, Pai. Eu não sei como fazer, mas Pai, controla as minhas ações. Pai, eu não sei cuidar bem da minha boca, mas Pai, controla a minha boca. Pai, eu não sei como cuidar da minha casa, mas Pai, vem cuidar da minha casa. Pai, eu não sei como cuidar do meu trabalho, como fazer as coisas, mas Pai, vem fazer esse trabalho através da minha vida. Pai, eu não sei como lidar com as adversidades, com as dificuldades, com a morte, com a doença, mas Pai, me ajuda a viver essa palavra na minha vida. Como é bom aos olhos do pai olhar para um filho e esperar do filho: Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua direção, eu preciso, papai, da tua força, eu preciso do teu Espírito vivendo em mim, eu preciso da tua presença na minha vida. Olha como é agradável para o Pai, e não simplesmente tomar ações por ações, e sim chamar ao Pai: Pai, as minhas ações sejam as tuas, se for de acordo com a tua benevolência, assume o controle. Ele começa o seu ministério dizendo: Papai, eu não sei cuidar de mim. Eu não sei cuidar de mim. Eu não sei como lidar com os problemas. Papai, eu não sei como fazer. Eu estou longe. Eu estou preocupado. Eu estou angustiado. A depressão subiu no meu coração, Pai. A ansiedade subiu no meu coração, papai. Eu não sei como eu vou fazer. Mas eu quero confiar em Ti, Senhor. Eu não quero me apavorar. A resposta de Deus. Resposta de Deus para Davi, para Salomão. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar em lugar de Davi, meu pai, e não passo de uma criança. Não sei como me conduzir. Versículo 8, a resposta de Deus. Está vindo aqui. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande e tão numeroso, que não se pode. O que ele coloca diante de Deus? A sua dificuldade. Ele coloca diante de Deus não algo dele, mas algo que agrada a Deus, que é o segundo mandamento dito por Deus: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não pede para ele. Olha que coisa louca. Meu amado, se você esfregar a lâmpada, quantos aqui lembram? Só os mais jovens. Você tem direito a 3 pedidos. Primeiro pedido, qual seria? Primeiro pedido, ele colocou todo o seu amor, a sua obediência a serviço do Senhor. E ele pede para que ele saiba governar o povo. Quem colocou isso no coração dele? O próprio Deus, meu amado. O próprio Pai colocou esse sentimento. Esse sentimento precisa arder em nós, de desejar o que Ele deseja. Porque enquanto você deseja aquilo que você quer, simplesmente porque quer, muitas vezes você não é atendido. Agora, quando você deseja o que Ele quer, Ele te abençoa. Aí você vai ver isso pela palavra, eu não estou falando da minha boca, não. Aí vem o versículo 8. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para julgar quem? Teu povo. Para que, de que forma o quê? Prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras, elas fizeram o versículo 10. Elas o quê? Agradaram a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Levanta a mão. Você pode dizer isso para Deus? Pai, eu quero te agradar. Pai, eu quero te agradar, Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. Me ajuda a te agradar, Senhor. Me ajuda, Pai. Eu sou falho, sou pecador, Senhor, mas eu quero te agradar, Senhor. E ele começa assim. Essas palavras agradavam, versículo 10, porque Deus é 10.
Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. A resposta de Deus. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas, e não pediste o quê? Longevidade. Ele poderia ter pedido, gente? Poderia ou não? Viver muito. Estava errado? Não. Mas ele pediu para ele? Ele pediu para quem? Ele pediu para o povo. Seria muito egoísta da parte dele pedir para ele, sendo que o Deus que ele serve poderia abençoar toda aquela terra. E ele foi muito sábio, ouvindo a voz do Espírito Santo no seu coração. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas, e não pediste longevidade, e nem riqueza, e nem a morte aos teus inimigos, mas pediste entendimento. Para quê? Para discernir o que é justo. Agora vem, se prepara aí, meu amado, faz assim com a mão. Fala: Senhor, derrama sobre a minha vida a tua palavra. Em nome de Jesus, olha o que vem da parte de Deus. Eis que faço segundo as tuas palavras. Te darei um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve, que é aquilo que nós falamos, houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. Amém. Versículo 13, também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Amém, meu amado? Amém. Aqui eu não estou falando de bens materiais, mas é a presença de Deus, é a direção de Deus, é o controle de Deus na sua vida, meu amado. Não tem coisa melhor, meu amado. E agora vem aqui uma condicional. Se andares nos meus caminhos. Aí a gente volta para Tiago. O que Tiago queria? Que eles vivessem aquela palavra. Porque a condicional é essa, meu amado. É onde o inimigo vai tentar atrapalhar a sua vida, vai tentar confundir os seus pensamentos, vai tentar trazer caminhos, sabe aqueles caminhos do Waze, que às vezes põe você no meio de um lugar que você fala assim: meu Deus do céu, olha onde é que eu entrei aqui, é uma rua, tem um córrego embaixo do final da rua, e o Waze está falando: siga a direção, e você: meu Deus, como é que eu vou passar? Eu não sabia que era com duas rodas, eu não sabia que era assim. Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele é aquele que segura na tua mão e fala: pode vir, que eu sou contigo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa repleta na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. Oh, meu amado, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os seus dias. Quem quer ficar velho aqui? Levanta a mão. Eu quero ficar velho porque só fica velho quem está vivo. Seu Akira, só fica velhinho, já está velho, mas só fica velho quem está vivo. Amém, meus amados? Então eu quero ficar velhinho. Se o Senhor for a vontade do Senhor, eu quero ficar velhinho, né? Eu e a minha velhinha. Para frente, né? Para frente, eu estou olhando para frente. Agora você é uma jovem, uma adolescente, uma menininha, né? Mas eu quero estar com a minha velhinha, sem dente, tomando sopa, bastante sopa. Fale por você, misericórdia. A hora que você estiver tomando sopa, eu vou lembrar disso, mas amém. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os seus dias. E despertou Salomão, e eis que era o sonho, e veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, aleluia, e ofereceu holocaustos, e apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os oficiais.
Amém? Sabe qual foi o resultado, meus amados, desse encontro de Salomão com o Senhor, com Deus? Eis que de repente a glória do Senhor veio naquele lugar. E todo aquele lugar foi visitado com a glória e a presença de Deus. Vamos voltar para Tiago para a gente finalizar? Eu quero te ajudar, porque nós ministramos a palavra de Deus e eu quero te ajudar com algumas ferramentas. Ferramentas que vão fazer com que você, não que você seja a pessoa mais rica do mundo, não é essa a preocupação de Deus para você, mas é que você o ame e que você o obedeça. Olha que coisa mais linda. Não tem presente maior, meu amado, do que você amar a Deus, obedecer a sua palavra. E Ele, sendo galardoador da sua bênção, Ele vai te visitar e te abençoar. E aí eu vou com você para a gente fechar esse ciclo dizendo assim, capítulo 4, só que agora eu vou no versículo 7. Quantos querem ser abençoados? Levanta a mão. Ah, meu amado, eu quero ser abençoado. Eu quero viver bastante. Em nome de Jesus, se o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Diz assim, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Vira para o seu irmão e fala assim, tem que se sujeitar. Meu amado, se sujeitar é o quê? Fala, me ajuda aí, vai, vamos lá. Obedecer? O que mais? Debaixo da vontade, olha que coisa linda, ó. Debaixo da vontade do Pai. Então, eu obedeço, permaneço debaixo da vontade. O que mais que eu poderia dizer? Ame-o de todas as formas. Eu estou me sujeitando. Quando eu me sujeito, eu estou debaixo do querer de Deus. Amém? Ele fala, eu obedeço, como um servo. Aqui o termo sujeitar, ele traz para um lado um pouco mais militar, meu amado. E dentro da hierarquia militar é assim. O comandante, ou a patente mais alta, ela manda e você obedece. E a palavra de Deus diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas o quê? Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. O problema é que nós, muitas vezes, não resistimos ao diabo. A gente até se sujeita a Deus. Não, eu vou fazer, então, o que é a vontade de Deus. Mas eu não vou resistir ao diabo, porque ele faz umas coisas que eu gosto. O diabo tem uns negocinhos que eu vou falar para você, viu? Eu gosto. A minha carne fica... A hora que eu escuto o que ele fala para fazer, eu faço, me sinto tão bem. Mas na hora que termina, aí eu sinto uma angústia. Consome o meu coração, porque eu pequei, porque eu errei. Eu saí, eu aceitei o prato de lentilha. Eu vendi aquilo que era precioso, o meu relacionamento com o Pai. Deus é muito misericordioso, meus amados, conosco. O que Tiago está querendo fazer com esse povo é justamente despertar de uma religiosidade para uma vida verdadeira na presença dele. Primeira coisa que eu queria que você aprendesse. Para você chegar na presença de Deus, você precisa sujeitar-se. E não é fácil, gente. Não é fácil. Muitas são as ciladas do inimigo na sua casa, para atrapalhar seu casamento, para atrapalhar no seu trabalho, no cuidado com a sua família, no dia a dia com os seus afazeres, nas negociações, nas ações. Tiago, em vários capítulos, ele trata de coisas tão comuns da língua. Sabe essa ferramenta aqui? É tão importante isso para ele que eu vou falar para vocês o versículo 1, vou voltar só um pouquinho. De onde procedem, 4:1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Por mais que você
tenha entregado a sua vida a Jesus, por mais que você tenha a presença do Espírito Santo, essa guerra, ela não é momentânea, meu amado. É uma guerra que nós travamos todo dia. Porque hoje nós estamos ainda neste lugar, nessa cápsula. Mas até chegarmos à vontade do Pai, na presença do Senhor, nós vamos sofrer esse tipo de dificuldade. Por que você acha que ele fala assim? Militam prazeres que militam. Por que militam? Porque é um termo de guerra. Guerra. Por que ele falou militam? É uma guerra. E você se sujeitar é uma guerra. Então, meu amado, em primeiro lugar, sujeite-se. E aí o versículo 8, que é o cabeça, que é a chave, que é a espinha dorsal de hoje, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vocês. Por que vem primeiro a nossa parte para com Deus? Porque a parte dele já está disponível para você. Amém? Qual é a parte que falta? Fala assim, ó, é a minha. É a minha. Da parte de Deus, quando você entra na presença de Deus, pode ter certeza, você não vai sair mais o mesmo, em nome de Jesus. Agora o que precisa haver é obediência, e eu me sujeito. Aí, de que forma que eu devo chegar a Deus? Purificando as vossas. Está falando do que aqui, gente? Está falando de lavar a mão? Está falando do quê? Tirar pecado. Tirar aquilo que você sabe que desagrada a Deus. Tirar aquilo que transgride a palavra de Deus. Aqui ele não está falando de higiene das mãos, ele está falando de um estilo de vida. Se você pratica coisas que não agradam ao Deus, não agrada ao seu Deus, deixe de praticá-las. Deixe de ouvir a voz de Satanás. Amém? Sujeitai-vos, chegai-vos a Deus e purificai as mãos. Coração precisa ser purificado. Então eu preciso me achegar, eu preciso buscar, se sujeitar e também preciso purificar, porque nós somos pecadores. Vós que sois o quê? De ânimo dobre. Limpai o coração. O que quer dizer o ânimo dobre, meus amados? Em cima do muro. Ó, escutei um em cima do muro aí. Eu não sei de quem foi, mas eu escutei um em cima do muro. Foi a Rô? A bispa Rô. Pastora Rô falou em cima do muro. Por que em cima do muro, meus amados? É exatamente isso. Aqueles homens, aquela geração, sabe o que eles queriam? Eles olhavam para os egípcios e falavam assim: puxa, a gente pode ter isso. A gente pode ser igual a eles. A gente vai viver na riqueza, na glória, na bênção. Opa, vai ser assim. O que é ser bem-aventurado, cheio da presença, é ser como eles são. Então eles ficavam com um pé no cristianismo e outro pé no mundo. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas a gente fica ali, ó, com o pé no mundo. Ah, isso é legal, mas eu vou na igreja e depois eu me arrependo. É isso que Deus quer? Não. Deus está falando para você, você quer, você me ama, afasta das coisas que não me agradam. Afasta daquilo que não faz bem, não vai fazer bem para você, não vai fazer bem para a sua alma. Ah, mas eu não quero fazer isso. Bom, meu amado, nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Simples assim, meu amado. Não tem muita, sabe, não tem muita, sabe, não tem. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. Se você não quiser servir a ninguém, sabe o que você já está servindo? Ao diabo. Não tem meio caminho, meu amado. Aí continua o versículo dizendo assim: limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E aí vem a parte 9, que nós vamos encerrar, 9 e 10. Afligi-vos. Como é que eu me aflijo? É fazendo
tirando de mim, e não é uma força minha, é a ação do Espírito Santo, me convencendo daquelas coisas, sabe? Desejando que as coisas que desagradam a Deus saiam da nossa vida em nome de Jesus. Isso desagrada a Deus, Pai, em nome de Jesus, por meio da força minha? Não, pela ação do Teu Espírito Santo, eu não quero mais pecar, eu não vou mais pecar, em nome de Jesus. Ele fala de humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Oh, meu Deus, quando a exaltação vem de Deus, meu amado, é Deus guerreando na frente da sua vida. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Amém? Ele te chama nessa manhã a chegai-vos a mim, e eu vou chegar até vocês. Não tenha ânimo dobre. Purifica as suas mãos, obedeça a palavra de Deus e receba a presença dele na sua vida. Em nome de Jesus. Quantos aqui recebem essa palavra? Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus. Ô Senhor, que convite que Tiago tem para nós. Sujeição, resistir ao diabo, chegai-vos a Deus, purificação e humilhação. É uma maneira que nós podemos se achegar à presença de Deus. E eu quero isso para a minha vida e desejo isso para a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Ô Pai, é hora de você orar agora e colocar essa palavra que Deus colocou no seu coração. Pedir que o Espírito Santo te ajude nessa caminhada e desejar fazer aquilo que é a vontade do Pai, em nome de Jesus. Pai, eis aqui um povo, e eis aqui a minha vida, eis aqui aquelas pessoas que estão assistindo, eis irmãos que estão aqui, que aprenderam hoje, nesta manhã, a Tua palavra juntamente comigo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nesse processo que o Senhor nos ensinou de sujeitarmos a Ti, ó Pai, de resistirmos às coisas do mal, de nos achegarmos a Ti, de purificarmos o nosso coração e de nos humilharmos diante da Tua presença, Senhor. Foi por esse processo que Salomão, o homem que foi cheio da Tua presença, com sabedoria, ele se achegou a Ti, reconhecendo as suas fraquezas, mas desejando fazer aquilo que era a vontade do Pai, e ele recebeu de Ti, não aquilo que ele pediu somente, mas ele recebeu muito mais, Pai, sobre essas vidas que estão aqui, sobre as mãos levantadas, sobre as famílias aqui representadas, sobre os filhos que estão aqui, sobre os filhos que estão longe, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir ao encontro, que o Senhor possa resgatar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa mudar a história da família, da casa, do trabalho, da escola. Eu não sei qual é a área, uma coisa eu sei, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar, imaginar, sonhar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós te damos, Pai, glória e honra, porque o Senhor é digno de ser exaltado. Bendito seja o Teu nome. Amém. Amém. Aplauda ao seu Deus, meu amado, porque Ele é digno, em nome de Jesus.